Deus abençoe, irmãos. Eu creio que com mais esta oportunidade nós podemos nos alimentar um pouco com a palavra. E a palavra, por mais que você a conhece, ela sempre é nova. E ela renova. Se o crente ele tem o novo nascimento, a palavra sempre renova para ele. Se a gente não tem um novo nascimento, a palavra nunca renova, porque a gente carrega a natureza velha e a palavra não pode atuar naquele lugar. Tem que se tornar tudo novo. Então, numa nova criatura, a palavra se renova todo dia. Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao 3. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Ajuda-nos, ó grande Deus, para que possamos estar comendo neste banquete celestial, onde a palavra é servida e há pessoas que desejam se alimentar desta palavra. Fale conosco, tira qualquer maldade dos nossos lábios, dos nossos olhos, do nosso ouvir, do nosso coração, e trabalhe em nós para a honra e glória do seu precioso nome. É a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Quando Deus criou os céus e a terra, vocês notam pela própria Escritura que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Não havia nenhuma manifestação da luz. Ainda não. Ele tinha criado os céus e a terra. Precisava desta manifestação da luz. E enquanto Deus não falasse, mesmo sendo uma criação, era uma criação escura. Era uma criação que estava faltando não só a luz, porque a luz vai trazer vida, a luz vai trazer aquela semente que estava já na terra, que foi semeada no princípio, mas ela não podia nascer enquanto não houvesse luz sobre aquela semente. É por isso que temos sempre um tempo obscuro. E como cada um de nós precisamos de Deus para que a luz venha raiar sobre nós, somos uma criação dele. Estou falando agora com respeito eleitos, filhos, que não são apenas criaturas que vêm a este mundo, usufrui de toda a bênção de Deus e depois nega a própria palavra, nega a própria vida, que é Deus, nega a luz. Estão no mundo,
mas não faz nada que glorifica a Deus. Quantos estão vivendo assim? Criaturas na terra. Mas eu quero tratar de eleitos. Diz a Bíblia que nós fomos elegidos nele antes da fundação do mundo. Então, o que precisa, irmãos, é deixar a luz raiar sobre nós. Porque a pessoa pode ser uma criação de Deus, mas estar em trevas, como a terra estava. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Você pode ser uma criação de Deus, e enquanto a luz não chega, você é uma criação sem forma, uma criação vazia. É de Deus. Foi Deus quem te fez. Mas está precisando luz. Agora, em cada época, Deus manda sua luz. Jesus foi a luz do mundo. Mas ele não ficou só nisso. Ele disse que nós também somos. Ele diz: vós sois a luz do mundo. Então, se ele foi a luz do mundo, ele continua sendo essa luz do mundo dentro de cada vaso dele, que na época, no tempo, na estação própria, quando a luz manifesta, aquela criação de Deus também se manifesta. Ela mostra gratidão, alegria, sujeição totalmente ao Criador. A gente lê essas mensagens de Mombrana, eu estava prestando atenção aqui em alguns parágrafos, há um homem aqui que pode acender a luz. Isso é tremendo. Tem luz, então tem vida. Se não tiver luz, não tem vida. Era a terra criação de Deus? Era, mas não tinha luz, não tinha vida. Faltava luz, faltava vida. E ele criou os céus e a terra, mas estava sem forma, a terra sem forma e vazia. No princípio, agora vocês têm que saber que antes era a eternidade. No princípio é quando ele começou a fazer algo. Então aquilo ali foi um princípio. Antes daquele princípio era uma eternidade. Tudo que tem princípio terá fim. E aquilo que não tem princípio não terá fim. A única coisa que não tem princípio é Deus. Por isso, ele não tem fim. Porque não tem princípio, então não tem fim. Ele é eterno. Mas todos quantos foram criados têm um princípio e têm um fim. Os céus e a terra foram criados. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Teve um princípio, então terá também um fim. Mas aquele Criador que criou os céus e a terra não tem princípio e não terá fim. Ele habita numa luz, como diz São Paulo, uma luz inacessível, uma luz que não se pode chegar. A luz onde ele está. Ele é esta luz. E o que ele fez? Do grande Deus misterioso se repartiu na igreja. Porque a igreja tem que manifestar, a igreja, eu digo, cada indivíduo, membro do corpo de Cristo nesta terra, tem que manifestar a luz, a qual é Deus. Eu estou aqui para manifestar esta luz. Você também está para manifestar esta luz. É entender quando esta luz está na terra. Que a maioria das vezes as pessoas não entendem. A árvore, a semente, tudo entendeu. Quando Deus disse haja luz, quando ele fala, tem que acontecer. Quando ele diz no princípio criou Deus os céus e a terra, ele criou. Só que não tinha luz.
Ele criou os céus e a terra, mas não tinha luz. Se tivesse luz, ele não precisava dizer, depois de ter criado os céus e a terra, ele vir e dizer aqui no capítulo 1, versículo 3, haja luz e houve luz. Então, uma criação sem luz, uma criação sem forma, uma criação vazia. Quantos de nós crentes dizemos ser uma criação de Deus, mas estamos sem forma? Vamos entrar dentro desse lugarzinho muito bom. Somos uma criação de Deus, sem forma e vazia. Não tem forma de santidade. Para começar a justificação, tem que começar a ter forma. E depois você não pode parar apenas na forma da santidade. Você precisa ter vida dentro desta forma de santidade. Porque do contrário, estaríamos incluídos entre aqueles que têm forma de santidade e negam a eficácia. Tendo forma de santidade é porque a pessoa já vive uma vida melhor, ela não vive a vida bagunçada do mundo, ela não vive bebendo, fumando, jogando, adulterando, mentindo, roubando. Não, quem vive assim não tem forma. Quem tem forma é quem já saiu dessas coisas, já escapou da corrupção do mundo, então começou a ter forma do seu Criador. Ele fez sem forma e vazia a terra. Muitos de nós estamos vivendo uma vida cristã sem forma, vazia. Vazia sem o Espírito, sem a luz. A luz é a vida. E se não tem esta luz, não tem esta vida. Mas sempre dizendo, sou criado por Deus. Deus tem me abençoado, mas Ele criou também os céus e a terra. Eles não estavam bem, sem forma, vazia. Deus começou a trazer forma na terra quando Ele disse, haja luz. E começou a fazer separação entre luz e trevas. É isso que Deus faz. Porque Deus é um separador. Deus não é um misturador. Deus é um separador. E é por isso que em Gênesis 1:11 ele diz, cada semente produza segundo a sua espécie, segundo a sua semente, a sua forma. Você não pode produzir diferente. Não é do agrado de Deus que tenhamos uma produção diferente da nossa semente. Ele quer que cada um de nós venhamos produzir segundo a nossa semente. O humano sempre produz humano. Agora, se você tem Cristo em si, você tem que ver o que você vai produzir. Que tipo de exemplo, que tipo de vida, que tipo de testemunho eu e você vamos produzir, porque agora Ele disse, haja luz. Quando foi que Ele chegou a dizer, haja luz, e houve luz? Onde era trevas, a luz dissipou com ela, porque houve luz naquela hora. Mas Deus não deixou só a luz, porque Ele fez separação entre a luz e as trevas. Ele fez a separação. Existe trevas? Sim, desde o princípio. Existe trevas. Existe luz? Desde o princípio. Deus trouxe esta luz para separar o dele das trevas. Se você anda na luz, você sabe onde está pisando. Mas se você anda em trevas, você não sabe o que você está fazendo, porque está andando em trevas. O cristão precisa cada dia reconhecer seu lugar. Eu quero que vocês notem uma coisa. O que é a luz em cada época? Noé era a luz do dia. A luz é a palavra manifesta. É a palavra feita carne. Está aqui no parágrafo 80. Há um homem aqui que pode acender a luz.
Na metade do parágrafo ele diz: a vida somente vem através da luz, a palavra manifesta ou feito carne. Aí que tem vida. Então você tem que saber se existe algo ali por causa da palavra manifestada em carne. Guarde bem que Deus não quer que você o adore apenas em espírito e em verdade, mas que quando Ele se manifesta em carne, Ele quer que você saiba que Ele está manifestado em carne. Quem? O mesmo Deus que é Espírito. Ele veio e manifestou em carne. Ele estava em Jesus em carne, mas as pessoas não puderam ver, porque as pessoas sempre adoravam o grande Espírito Deus, o grande Eterno, o Jeová. Mas agora, Ele fez um corpo, Ele veio habitar com o homem, e era difícil ver aquela luz. E aquele pequeno homem da Galileia, ele era e é a luz do mundo. Mas eles não trataram ele assim. Eles se rebelaram contra ele por causa de sua mensagem. Ele tinha uma mensagem que não dava certo com as igrejas do dia. Então aquilo chocava. Aquilo que tinha no dia era trevas. E Deus disse: haja luz. E ali nasceu Jesus, a luz. E a luz fazia diferença entre saduceus, entre fariseus, entre essênios, entre herodianos. A luz fazia diferença. Era só olhar e ver, Ele é luz. Mas já havia aquelas denominações que apenas tinha forma de piedade, mas não tinha luz. Faltava luz. Então você chega a um ponto que está tudo formado, mas falta luz. O crente está preparado, mas falta vida. Ele está santificado, mas falta Espírito Santo. Então, diz o irmão Branham, que o crente desta forma, ele é um alvo do diabo. O diabo está mirando ele. Por quê? Porque ele já foi santificado. Aí o diabo quer voltar e trazer mais 7, como ele falou. Mais 7. Ele não vem sozinho. Uma vez ele saiu, ele diz: agora eu tenho mais colega. E ele vem com mais 7 indivíduos pervertidos. Aí aquele crente que uma vez ele praticou erros e creu em Deus e se limpou e não se encheu, então é hora do diabo retornar àquela casa, como disse Jesus, que o diabo diz: voltarei para a minha casa. Agora, que você não seja a casa do diabo. A casa do diabo fica vazia, sempre esperando o diabo. A casa de Deus fica cheia. Porque quando o diabo chega, a casa já está cheia, já tem morador, já tem quem cuida daquela casa. E quem está apenas na santificação, passou pela justificação, que é o batismo, chegou à santificação, que sem a qual ninguém verá o Senhor, a pessoa está vazia ainda. Ela tem que ser preenchida, ela precisa do Espírito Santo. Que era o Espírito Santo nos dias de Jesus? Era a palavra manifestada em carne, a luz do mundo, que era Jesus Cristo. Quem rejeitou Jesus, rejeitou a luz. Não tiveram a palavra em carne, então não puderam ver a manifestação de Deus. Qual era a luz no Pentecostes? Ali era o Espírito Santo descendo em fagulhas de fogo e repartindo entre os irmãos. Cada um recebia uma partícula da luz do mundo, que é Cristo. Ele subiu, mas ele desceu no Pentecostes e se partiu na sua igreja, para que a igreja pudesse ter poder e não ficasse uma igreja vazia, apenas justificada e santificada com o sangue dele, mas que recebesse a vida que é a luz, que foi a descida do Pentecostes. O crente que vai até o Calvário, ele vai muito bem, mas ele é um alvo do diabo ainda.
Porque ele não está cheio. A igreja primitiva, ela foi cheia, porque ela estava santificada até o Calvário, mas Jesus os encaminhou para Jerusalém. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ali em Jerusalém, o que aconteceu? A luz, a vida, entrou na igreja. Então, muitos de nós, os crentes, nós temos a vida de uma forma pervertida. Não é a palavra. Não é a palavra. É uma igreja. É uma alegria que você pode ter em alguns ambientes, até religiosos. Esta não é a paz verdadeira. Esta não é a luz verdadeira. Por isso Jesus disse: a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Quer dizer que o mundo dá paz. O mundo dá paz, não é a paz que Jesus dá. Por isso Jesus veio e disse: eu te dou uma paz, mas não é a paz que o mundo dá. Porque tem gente que tem paz no mundo. Ele teve dinheiro, ele tem paz no mundo. Se ele não tiver doença, ele tem paz no mundo. Se ele está vivendo uma vida boa em festas, em jogos, ele tem paz no mundo. Se ele vive bem com a família, mesmo sem reconhecer a palavra manifesta, que é a luz do dia, que é Deus feito carne, sem reconhecer, mas ele está vivendo uma boa vida. Ele tem a paz do mundo. Mas Jesus diz: a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Eu quero esta paz. A paz que Jesus dá causa uma certa complicação e separação, porque ele me dá paz e não é igual ao mundo, e você tem que largar daquela paz que o mundo dá e tomar a paz que Jesus deu. E quando você toma a paz que Jesus deu, ele te mostra que ele é luz, ele faz de você luz, e o ambiente que você vivia antes, que tinha a paz do mundo, aquele ambiente é trevas para você. Já não é lugar mais para você viver. Não é lugar, não são festas próprias para você sentir paz. Porque tem gente que falou em festa, pronto. Se estiver aflito, já traz paz para eles. É só falar para eles que tem churrasco. Tem muitos crentes, é só falar, tem churrasco. Ai, parece que tudo melhorou para ele. Gosta. Festa de aniversário e de casamento. Eles gostam. Não sou nada contra isso daí. Estou te mostrando que essas coisinhas o mundo tem, e o mundo tem uma paz dentro disso. Ele tem paz, eles têm festa, eles têm alegria dentro disso, dentro dos seus jogos, dentro de futebol. Ganhou na loteria. Eles têm alegria, eles têm um pouquinho de paz no mundo. Mas Jesus diz: eu te dou uma diferente, não a que o mundo dá. Aleluia. Isso é por causa da luz. Agora a luz, ela vem e manifesta a palavra em carne. Como Jesus no seu dia foi a palavra manifesta em carne. Ele era a luz, mas quando ele saiu do mundo, ele já avisou os discípulos que ele ia mandar o Consolador, que era a luz, para ficar convosco para sempre. Porque ele não podia ficar com eles. Ele tinha que ir embora. Mas agora ele ia enviar o Espírito Santo. Ele ainda diz assim: o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Porque tudo é em nome de Jesus Cristo. Todo mundo deveria reconhecer isso. O seu batismo deve ser em nome do Senhor Jesus Cristo. A sua cura foi realizada em nome do Senhor Jesus Cristo. A solução de seus problemas foi em nome do Senhor Jesus Cristo. O perdão dos nossos pecados foi tudo baseado no nome do Senhor Jesus Cristo. Diz: foi um sangue, sim, mas sangue de quem? Tem que ter um nome. Saiu de alguém. Esse sangue veio vertido de alguém, porque Deus não verte sangue. E para verter sangue, Deus teve que criar um corpo, um filho. Viver no filho. Porque Deus é Espírito. Enquanto você não conseguir ver Deus assim, a luz do mundo, toda a luz, o que era Deus, plenitude, Pai, Filho e Espírito Santo, estava em Jesus Cristo. Porquanto nele
habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso daí são coisas tremendas que Deus já fez por nós em Cristo. Eu quero ver se eu reconheço agora a palavra que manifesta depois que Cristo manifestou, porque depois de Cristo ele ainda deixou, o Espírito Santo vai vir. E eu quero entrar em alguns pormenores aqui que eu achei muito bom, e que isso para mim também é de muita importância. Em Mateus capítulo 17, você vai ver que o próprio Senhor Jesus Cristo estava falando com respeito aos dias que nós estamos vivendo. Você sabe o que é ter uma previsão do dia que nós estamos vivendo? Exatamente ali no capítulo 17 você vai encontrar que Jesus estava no Monte da Transfiguração. E no Monte da Transfiguração, ele teve uma previsão do que vai acontecer quando a noiva for raptada. Porque ali estavam Moisés e Elias. São dois profetas vindo pregar para os judeus depois que nós formos arrebatados. Tem que vir dois profetas. Tem uma previsão que Jesus mostrou em São Mateus 17. Mas quando ele desceu do monte, Jesus teve outra previsão e mostrou para os discípulos. Porque ao Jesus descer do monte, eles pararam perto de Jesus e perguntaram: mestre, por que diz os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? Ele diz: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Gente, é só quem não entende o sentido da palavra. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Era uma previsão, sabe de quando? Do nosso dia. Tinha que vir o Elias para restaurar todas as coisas. Eu disse, mas tem um versículo 12 do capítulo 17 de São João, de São Mateus, que Jesus diz: eu porém vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que diz as Escrituras. Isso era João Batista. Eles entenderam que ele tinha falado sobre João Batista, e era João Batista, o que já veio. Mas Elias virá e restaurará todas as coisas. Era exatamente uma previsão do tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo que tinha que vir um profeta com o mesmo ministério de Elias para restaurar todas as coisas que durante o período das 7 eras da igreja, o gafanhoto, a aruga, o pulgão comeu a árvore que ficou só o tronco. Mas diz Deus através do profeta Joel: eu restaurarei, diz o Senhor. Todos os anos que foram comidos pelo gafanhoto, pela locusta, pela lagarta, pelo pulgão, eu restaurarei. Então, esses dias de restauração que nós estamos vivendo, foi previsto por Jesus, quando ele desceu do Monte da Transfiguração. No Monte da Transfiguração, a previsão era Moisés e Elias para os judeus na grande tribulação. Mas quando ele desceu do monte, a previsão era do Elias, que havia de vir para restaurar todas as coisas, que estava uma distância de quase 2000 anos de Jesus. E quando esta luz estivesse na terra, Deus queria que eu e você reconhecesse esta luz que ele estaria dizendo: haja luz. Que luz? Era Deus, que é luz num homem de carne. Haja luz, Deus estava em Jesus. Haja luz, Deus esteve no irmão Brana. Haja luz. Gente, falta de entender as Escrituras, porque nós achamos que a promessa da Bíblia só aquilo que nos convém. Mas eu quero mostrar para vocês, olha a previsão de Paulo. Paulo teve uma previsão dos nossos dias. Em 1 Tessalonicenses 4:16, ele diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Era uma previsão que Paulo teve há quase 2000 anos, o que seria nos nossos dias, quando o mesmo Senhor ia descer do céu. Qual Senhor descer do céu? Aquele que tinha subido. Ele não pode, ninguém pode descer do céu se não subiu para lá. Jesus mesmo disse: ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu, o Filho do homem que está no céu. Então, este ministério de Filho do homem teria que descer na terra outra vez.
E graças a Deus nós podemos ver esses dias cumprido no nosso tempo, que foi uma previsão do tempo do Senhor Jesus, do tempo de Paulo também, do tempo de João na ilha de Patmos. Olha, João viu isso tudo que nós estamos ouvindo hoje e vendo. João viu isso tudo. João viu todo o Apocalipse. E aquilo ali aconteceria dentro das 7 eras da igreja, mas João viu o que ia acontecer, e o que aconteceu na 7ª era, era uma previsão de João, dando uma olhada e vendo o que ia acontecer no nosso tempo. Ele viu este anjo forte descendo do céu com um livro aberto. João viu. João é o tipo da noiva, diz o irmão Brana. Isso qualquer pessoa que lê a Bíblia sabe que é verdade, que João é o tipo da noiva. Agora, quem faz parte desta noiva? Porque o Senhor desceu do céu. Se o Senhor desceu do céu, foi Paulo quem falou. Quando João, na ilha de Patmos, olhou, ele não viu praticamente o Senhor, ele viu o anjo forte, que é o Senhor. Irmão Brando diz: aquele anjo forte era Cristo. Agora, por quê? Porque ele vem de Cristo para formar o corpo. Olha o positivo descendo ao homem. Olha a luz descendo à lâmpada. Olha a energia entrando à lâmpada. Mas Deus precisa de um homem. Sempre você usaria uma lâmpada para dizer isso que é lâmpada, mas Deus usou um homem. E Jesus chegou aqui e diz: eu sou a luz do mundo. Um podia olhar para o outro e dizer: você já viu isso? Luz desse jeito? Eu nunca vi. Eu tenho visto lamparina, eu tenho visto candelabro, eu tenho visto isso e aquilo, mas olha, ele diz que ele é luz. Você está vendo alguma coisa nele? Ele diz que é a luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. São João 8,12. Será que alguém percebeu isto? Mas era tão simples. A luz estava no homem. Agora, sabe que aquela luz era a luz do leste, a luz do oriente. Mas nós teríamos aqui no ocidente a luz outra vez. Eu estava pensando, porque se tem uns momentos que eu acho difícil de sair dirigindo o carro, é de manhã, a hora que o sol está nascendo, e à tarde, a hora que ele está se pondo, quando eu tenho que caminhar contra ele. Ele é um bebê de manhã. O sol é um bebê de manhã. Mas quando eu tenho que caminhar contra ele, que eu tenho que levar talvez a criança na escola, e eu vou caminhar contra ele, eu sinto. Quando eu vou buscar a criança na escola, à tarde, eu encontro com ele, com este sol. Irmãos, como é ruim, eu não enxergo direito na frente, ele bate no para-brisa todo, ele esparrama tudo. Ao invés da gente ter a coisa clara, a gente tem a coisa confusa. Por quê? Porque está caminhando contra o sol. Mas ele é um sol da tarde, ele é um sol cansado, ele já é um sol quase morto, ele já está se pondo. Mas eu estou contra a luz. Eu estou caminhando contra ele, aquilo ali me cega, eu não enxergo direito, muitas vezes causa acidentes. É exatamente esta hora, os motoristas sabem que não é boa coisa viajar nem de manhãzinha contra o sol e nem à tarde contra o sol. O sol quente do meio-dia não te atrapalha, meu irmão. O sol quente não atrapalha o motorista. O que atrapalha é o da manhã e o da tarde. Quando você vai contra ele, mas se você caminhar a favor do sol, ele não te atrapalha, ele clareia tudo para você, ele ilumina o caminho para você, mas você caminhar contra ele, é isso que as pessoas estão vendo, elas estão caminhando contra a luz, contra a mensagem da hora. Deus manifestou em carne a luz do mundo outra vez, a mesma luz do leste, Jesus Cristo, é a mesma luz, o mesmo sol do oeste, Jesus Cristo, no homem outra vez. Mas lá no leste era o homem chamado Jesus, é mais fácil aceitar esta luz, mas quando dá no oeste, é aquela mesma luz chamada Jesus, num homem chamado William Branham. É a mesma luz,
Mas as pessoas não percebem aquilo e navegam contra, viajam contra a luz. E o que está acontecendo? Cada dia elas estão ficando mais cegas, porque não podem perceber aquela manifestação de Deus. Outra coisa que eu queria deixar aqui para você, que depois desta previsão, é o 170. A previsão está no 164. Há um homem aqui que pode acender a luz. Depois o 170, eu quero ler para você. Eu gosto muito destas coisas assim que ajuda a gente para mostrar a hora que a gente vive, para a gente saber, haja luz. Onde essa luz está? Onde Deus está manifestado? Cadê a luz? Porque se Jesus é a luz, Ele foi aquela luz que veio no leste, mas Ele é a luz do oeste. Ele diz, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa, que é o primeiro princípio, e eu sou o ômega, que é a última, que é o último, que é o fim. 170, há um homem aqui que pode acender a luz. E observe como isto foi para frente e cresceu forte. E então tem a verdadeira e pequena minoria da igreja crescido de justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. E agora, para a vinda da pedra de coroa, dando forma a si mesma em cima. Dando forma, irmãos, nós tivemos uma pirâmide que ela está sem forma, porque falta a pedra de esquina. A pedra de esquina está por vir, que é o Senhor Jesus vindo, mas Ele já começou a vir desde quando Ele veio em 1963. Em segredo, Ele veio em 28 de fevereiro de 1963, Ele já começou a vir, mostrando que Ele é o que dá forma, a luz para a pirâmide. A pirâmide foi criada, mas ela está sem forma. Falta a pedra angular, porque a pedra angular ela foi rejeitada, que é Cristo. Mas agora Ele manifestaria como esta pedra angular, novamente para a igreja. Ele foi pedra de esquina, fundamento, e agora pedra de angular na cobertura. E nessa hora que nós vivemos, a luz vem de cima. Outra vez, a luz vem de cima. E quem essa luz é? Cristo. Ele é a pedra que coroa o indivíduo, para depois Ele vir coroar a igreja. Primeiro Ele coroa o indivíduo. Cada crente no Senhor Jesus Cristo que vê a palavra manifesta em carne, que é a luz do dia, a luz da era, que é encarnado, Deus encarnado. Quando você vê isto, então você está vendo a pedra de coroa descendo sobre você, dando forma ao crente que tanto tempo não teve forma. Irmãos, com toda a mensagem do irmão Branham, ainda não formava um crente com forma perfeita, senão na terceira etapa. A pedra de coroa é que desce sobre o crente e que dá forma de pirâmide para ele. Senão ele não tem forma de pirâmide, está faltando o principal, está faltando a pedra de coroa. Faltou durante todas as eras a pedra de coroa, mas ela não podia vir no tempo de Paulo, era alicerce. Ela não podia vir no tempo de Irineu, de Martim, de Columba, de Lutero, de Wesley. Ela não podia vir, a pedra de coroa tinha que vir como Jesus previu. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mateus 17, 11. Então, quando isso acontecesse, conforme Atos 3, 19 a 21, tinha que cumprir todos os tempos e que envie Ele a Jesus Cristo. Mas como? O que já antes vos foi pregado. Ele ia enviar Jesus Cristo outra vez, mas como? Jesus Cristo vinha no tempo da restauração de tudo. E Ele veio. Foi enviado Jesus Cristo nesse tempo da restauração de tudo. E Jesus veio e se encarnou para poder mostrar para nós que a pedra de coroa estava na terra, a luz do mundo outra vez. Jesus é essa luz. Amém. Está dando para você entender? Irmão Branham diz aqui, não mais organizações depois disto, lá não haverá mais, vem, não pode ser, vem, estamos no oeste.
Exatamente onde a luz, a pedra de coroa, desce sobre o crente primeiro, para depois Jesus vir e arrebatar este crente. O 173, há um homem aqui que pode acender a luz, diz: e a mesma coisa tem acontecido hoje. O que aconteceu lá atrás, a mesma coisa tem encontrado no oeste o que se encontrou no leste. Lá no leste se encontrou com incredulidade, aqui no oeste se encontrou com incredulidade, mas lá no leste se encontrou com a luz, a palavra encarnada no leste. No oeste se encontrou a mesma coisa, a luz de Deus. No tempo do entardecer haverá luz. A luz do entardecer é a palavra falada de Deus, morando num corpo de carne. Eu não vivi naqueles dias, mas eu creio. Você crê? Você não viveu também. Estamos aqui crendo numa coisa que nós não vimos. Isso é tão importante como quando Jesus disse: mas bem-aventurado, Tomé, é aqueles que não viram e creram. Nós estamos nesta bem-aventurança. Esta luz do entardecer é a palavra falada de Deus em carne. A luz do entardecer é Deus no oeste, o mesmo que ele foi no leste. Não tem lugar para ir agora senão arrebatamento. Depois que Deus veio, em 1963, Jesus Cristo veio para manifestar os selos, entregar para o profeta da era. Em 28 de fevereiro de 63, quando ele entregou o livro aberto para o sétimo anjo, não tem outro anjo que tem livro aberto, não existe o oitavo o que pega o livro aberto, senão o sétimo. É o sétimo anjo que estava na terra quando Cristo, que é o espiritual, desceu e se encontrou com o homem, o Elias, na terra. E esse Elias que estava na terra era o que Jesus mesmo tinha previsto há quase 2000 anos atrás. Jesus viu isso quando ele desceu do Monte da Transfiguração, e agora Jesus descendo sobre o Monte Pôr do Sol e vendo outra vez. Sabe o que é isso? É o que eu vi lá atrás. Está cumprindo, e daqui a pouco cumprirá também a outra previsão. Elias e Moisés pregando aos judeus. 2 homens, diz o irmão Brana, que são 2 homens que estarão pregando aos judeus. Mas quem tem a mensagem de pedra de coroa não é um oitavo. A pedra de coroa quem teve foi o sétimo. É o sétimo anjo que recebeu a mensagem que estava escondida desde antes da fundação do mundo. Estava tudo escondido. O sétimo anjo foi quem recebeu. Deus manifestou naquela carne e trouxe luz para nós. Eu dou graças a Deus por dizer: eu vejo essa luz. Quando Deus disse: haja luz, houve luz, e a luz separou das trevas. As trevas foi para um lado e a luz para o outro. Quem crê na luz, na manifestação de Deus em carne, na era, na revelação dos 7 trovões dentro dos 7 selos, quem vê esta revelação é luz. É a luz do mundo. Você pode não entender, mas você é a luz do mundo. Porque Jesus, que é a luz do mundo, está em você. E Ele só está em mim e em você quando nós temos a palavra do dia, porque Ele tem no dia a lâmpada que mostra aquela luz. Ele teve Paulo, ele teve Pedro, que foram lâmpadas. Pedro mostrou luz aos judeus, Paulo mostrou luz aos gentios, mas ele disse que nos últimos dias ele teria o Elias que mostraria luz para a sua igreja, preparando e terminando o seu ministério de filho do homem entre os gentios para arrebatar sua igreja para a glória celestial. Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de ver estas coisas. Haja luz. Que luz é esta da hora em que vivemos? Obrigado por esta palavra, Pai. Obrigado pelo que o Senhor dá. Em nome do Senhor Jesus, que este povo consiga enxergar. Quem não enxergou até hoje, Pai? Por isso nunca tomou forma. A igreja não tomou forma. Nem o povo que crê no profeta tomou forma. Porque ficar em primeira e segunda etapa, Senhor. Justificação e santificação. A revelação dos selos é a terceira etapa. É ali onde a palavra foi aberta e onde o Espírito desceu para a igreja de uma forma em
revelação e fez da igreja a luz do dia. Como fez de um homem a luz do entardecer, então o Senhor no homem foi a luz do entardecer. Agora o Senhor na sua igreja é a luz neste tempo final. Obrigado por tudo isto, em nome do Senhor Jesus Cristo, a luz do mundo. Amém, Senhor. Amém. Toda a escuridão da noite hoje é sol, tenho luz no coração, vivo agora a luz de um rútilo arrebol, tenho luz no coração. Tenho luz no coração, pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Cristo, o mundo, um paraíso fez pra mim. Tenho luz no coração. Meus deveres com amor eu cumpro enfim. Tenho luz no coração. Tenho luz, sim, tenho luz no coração, pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Amém. Ninguém pode ter luz se não tiver a mensagem do dia, que é a luz. Deus é luz. Sempre quando Deus mostra que Ele é luz, Ele está num homem que é a lâmpada do dia. Ele está naquele homem onde tem os filamentos certos para Deus colocar sua energia e aquele homem trazer uma mensagem que clareia, ilumina o povo, traz luz para o povo, luz para a igreja. Amém? Deus vos abençoe. Paz, saúde, felicidade, na palavra do pastor Osmar Rodrigues Costa. Fé para vencer.